Afinal, por que todo mundo decidiu falar sobre o ouro agora? Quando um ativo ele começa a ganhar destaque devido à sua recente valorização, seja nos noticiários, nas redes sociais, um sentimento começa a surgir nos investidores, que é o sentimento de FOMO, Fear of Missing Out, ou seja, medo de ficar de fora. Eles começam a ter medo de deixar passar a oportunidade de estar comprando ouro também. Eu percebo isso porque constantemente estou recebendo mensagens no Instagram de pessoas interessadas em investir em ouro, me perguntando: Bruna, quais são as melhores formas de eu comprar ouro? Estamos num bom momento de compra? Justamente por isso que eu decidi trazer esse vídeo aqui para o canal para te explicar todos os pontos que você precisa ter em mente antes de tomar qualquer decisão. Bom, antes de tudo, é extremamente necessário compreendermos que o ouro não é um ativo gerador de renda. Estamos habituados a investir em ações onde recebemos dividendos, ou seja, parte do lucro da empresa é distribuído para os acionistas. Estamos acostumados a investir em imóveis onde temos aquele fluxo de renda proveniente dos aluguéis, ou até mesmo a investir em títulos de renda fixa, onde somos beneficiados dos juros compostos. Aquele título está sempre nos remunerando. Quando falamos de ouro, nós não temos essa geração de renda. O nosso resultado vem único e exclusivamente da valorização do preço do metal no mercado. E o que influencia o preço do ouro? Oferta e demanda. Então, o principal ponto que precisamos compreender é justamente da onde vem essa demanda, porque em determinados momentos essa demanda aumenta drasticamente e, consequentemente, o ouro acaba se valorizando. Eu separei para vocês as principais fontes de demanda do ouro. Então, 33% é destinado para joalheria, 7% para tecnologia. Então, devido à condutividade elétrica e à alta durabilidade desse metal, ele também é utilizado para certos equipamentos eletroeletrônicos, 40% é demandado para investimento e 20% é demandado pelos bancos centrais, exatamente. Os países, eles possuem reservas e uma parte dessa reserva acaba sendo alocada em ouro. Começamos a ter a percepção de que o ouro ele não é visto como um meio de se obter altas valorizações, mas sim como uma forma de se proteger, é visto como uma reserva de valor, principalmente porque é um metal milenar, ele provou o seu valor ao longo do tempo, ele possui alta durabilidade e é escasso. Eu sei que em momentos de incerteza, algumas pessoas adoram olhar para o dólar, comprar uma moeda mais forte que o real, que possui menos inflação do que a moeda aqui do Brasil, porém, ainda assim é uma moeda fiduciária, perde valor com o passar do tempo. O ouro, ele é visto justamente como uma proteção. Então, em crises inflacionárias, onde começa a ser enxergado uma possível inflação mais alta, as moedas perdendo cada vez mais o seu poder de compra, as pessoas tendem a voltar a sua atenção para o ouro, justamente devido a essas características que eu acabei de mencionar. A característica principal de uma reserva de valor é justamente a escassez. Quando falamos de moedas, como por exemplo o dólar, o Banco Central americano ele pode continuar emitindo mais dólares, aumentando a base monetária e, consequentemente, diminuindo o poder de compra. Agora, o ouro ele é completamente limitado. Eu separei mais um gráfico que mostra justamente a composição das reservas internacionais. É um tanto quanto notório que da década de 70 até o início dos anos 2000, as reservas internacionais estavam voltadas majoritariamente ao ouro. Depois, essa composição se alterou. Os países começaram a investir diretamente em títulos públicos americanos, por serem considerados os títulos mais seguros do mercado. Estamos falando de emprestar dinheiro para a maior economia do mundo. Então, o risco de um calote é extremamente baixo. Se os Estados Unidos passar por algum problema, a economia global é impactada de uma forma generalizada. Só que agora, no ano de 2025, pela primeira vez desde 1996, as reservas internacionais estão mais alocadas em ouro do que nos títulos públicos americanos. E sim, nós temos alguns motivos que justificam essa alteração na composição das reservas internacionais, principalmente as guerras comerciais. Então, toda essa guerra de tarifas comerciais para todo lado gera incertezas, expectativas de uma economia mais inflacionária, porque pensa comigo, usando o exemplo dos Estados Unidos, se ele tarifa determinado país, importar desse país fica mais caro. Então, alguns insumos podem se tornar mais caros e esse aumento de preço ser repassado para o consumidor final. Ou alguns produtos
se tornarem inviáveis de serem importados e a população começar a demandar esse produto dentro do próprio país. Se aumenta a demanda e a produtividade não aumenta, consequentemente, gera inflação. Isso sem contar e mencionar a guerra Rússia e Ucrânia. Lá em 2022, a Rússia teve grande parte dos seus recursos bloqueados, porque estavam investidos em títulos públicos americanos. Então, imagina um país alocar a sua reserva buscando um porto seguro em títulos públicos dos Estados Unidos, e em algum determinado momento, seja por um conflito geopolítico, alguma tensão comercial, esses recursos serem bloqueados. Então, os países eles começaram ali a buscar alternativas, não ficarem utilizando único e exclusivamente o dólar, majoritariamente, como uma fonte para as suas reservas. Um outro fator que culmina no aumento da demanda por dólar é o aumento da base monetária. Então, se nós dermos uma olhada nessa linha em azul claro, nós estamos olhando a quantidade de dólares em circulação e a linha em dourado, a valorização do ouro. Então, quanto mais os Estados Unidos aumentam a sua base monetária, mais o ouro tende a se valorizar. Aqui na pandemia, nós conseguimos perceber que a base monetária aumentou de uma forma mais abrupta. Só para vocês terem uma ideia, 50% de todos os dólares em circulação foram emitidos depois da pandemia. E isso fez, consequentemente, com que o ouro também se valorizasse bastante. Por quê? Se temos mais dinheiro em circulação, isso tende a gerar mais inflação. Agora, nós temos uma quantidade muito maior de dinheiro para determinada quantidade de produtos, então nós precisamos ter esse rearranjo. Ou seja, se nós analisarmos toda essa conjuntura, ao longo dos últimos anos, como eu acabei de mencionar, nós tivemos o bloqueio do capital russo investido em títulos públicos americanos, aumento da base monetária, cada vez mais dinheiro em circulação, diminuindo o poder de compra, incertezas com conflitos geopolíticos, guerra comercial, países implementando tarifas uns aos outros, e isso, consequentemente, tende a gerar uma economia mais inflacionária, aumentando o custo dos produtos, e isso culmina no aumento da demanda por ouro. Mas ainda assim, o dólar é utilizado. Cerca de 58% das reservas internacionais estão expostas ao dólar. Eu faço questão de mostrar essa informação porque eu sei que, dependendo da forma com a qual esse tema é apresentado, alguns investidores eles terão a tendência de vender os seus investimentos e achar que investir em ouro é a solução, colocar 100% do seu patrimônio. Ouro é proteção. E como uma devida proteção que não tem a capacidade de gerar renda para esse investidor, ele precisa alocar apenas uma parte do seu portfólio. Então, sim, o dólar, apesar de estar perdendo a sua dominância, ainda é relevante para todo mundo, não apenas para as reservas internacionais, mas para importações e exportações, commodities que são cotadas em dólar, transações comerciais que são cotadas em dólar. Então, sim, o investidor ele precisa ter exposição a essa moeda, porém, investir em ativos e não ficar restritos apenas à economia dos Estados Unidos. Esse que é o ponto importante. O X da questão não é investir em dólar, mas onde você está se expondo com esses dólares que você está investindo. Agora que estamos falando mais de investimentos, eu quero te mostrar o comportamento do ouro como instrumento de proteção. E para isso, nós precisamos analisar os períodos onde nós tivemos riscos sistêmicos. Então, nós estamos falando da crise do subprime, Covid-19, crise da bolha.com, onde, por mais que o investidor ele tivesse uma carteira diversificada, a maior parte do seu portfólio foi impactado, porque nós temos dois tipos de riscos básicos. O risco sistêmico, ele é não diversificável, ou seja, nós teremos eventos que impactarão a sua carteira de uma forma geral, e nós temos o risco não sistêmico, que é justamente esse que nós conseguimos mitigar através da diversificação. Então, aqui nós conseguimos perceber que, em momentos de riscos sistêmicos, o mercado global de ação era impactado, enquanto o ouro e os títulos públicos americanos, que é essa coluna em azul, tiveram uma performance positiva. Por quê? Nós não acabamos de ver que as reservas internacionais, elas sempre estão expostas a títulos públicos americanos e a ouro. Então, nesses momentos de incerteza, de risco sistêmico, numa pandemia que nós não sabemos o futuro da economia, da inflação, todo mundo começa a correr para comprar ouro e títulos públicos americanos. Então, isso mostra justamente essa característica de proteção
e a importância de se ter no seu portfólio. Mas calma, não é para você fechar esse vídeo e já sair buscando as melhores opções para investir em ouro, porque eu quero te mostrar a ciclicidade desse metal. Se pegarmos esse gráfico que mostra a rentabilidade do ouro já ajustado pela inflação, nós perceberemos que de 1980 até basicamente 2005, nós estamos falando de 25 anos onde o ouro ficou de lado. Então imagine um investidor que na euforia aloca a maior parte do seu patrimônio em ouro e tem depois do seu portfólio 25 anos passando ali basicamente de lado, sem ter nenhum ganho real. Só que também nós conseguimos perceber que dos anos 2000 até 2025, o ouro vem se valorizando bastante, principalmente devido a esse efeito aqui. Ao longo do tempo, nós percebemos nessa linha em azul claro que a dívida pública americana vem aumentando cada vez mais. Então, se as pessoas investem em títulos públicos americanos, elas estão emprestando dinheiro para quem? Para os Estados Unidos, consequentemente, a sua dívida tende a aumentar cada vez mais. Só que os Estados Unidos, apesar de ser uma potência global, ele ainda assim precisa ter a sua dívida sob controle. Ele não pode ter uma dívida que chegue a um patamar de se tornar insustentável. Só que como essa dívida vem crescendo cada vez mais uma vez, isso gera incertezas. A demanda por ouro começa a aumentar cada vez mais. Então, nós conseguimos perceber que em momentos onde a dívida aumenta drasticamente, o ouro também se valoriza. Só que quando a dívida pública de um país cresce, o país ele tem algumas saídas. Então, ele pode emitir novos títulos para pagar dívidas antigas, isso se chama rolagem de dívidas, justamente por isso que o Donald Trump quer que a taxa básica de juros lá dos Estados Unidos fique num patamar mais baixo, porque os títulos públicos emitidos agora sairão com juros mais baixos, isso barateia o custo da dívida. Um outro ponto também é a inflação. Quanto maior a inflação e mais a sua moeda estiver desvalorizada, menos a sua dívida está valendo. Então, quando o governo ele quer ali melhorar essa composição da dívida, ele pode deixar a inflação correr solto. E quando os juros americanos ficam no patamar mais baixo, nós temos menos dólares migrando para lá. Consequentemente, se nós temos menos demanda por dólar, o dólar ele tende a se desvalorizar. É justamente esse efeito que estamos vendo ao longo desse ano. O dólar ele vem se desvalorizando frente a diversas moedas. Bom, eu quero ir para o que realmente interessa. Afinal, faz sentido qualquer investidor ter ouro em carteira? A resposta é não, depende do seu momento atual de vida e do tamanho do seu patrimônio. Ouro é proteção. Se o investidor está começando e ainda tem um patrimônio pequeno, 5, 10 mil reais, não será 5% em ouro que salvará esse patrimônio. Não fará grande diferença para ele. O intuito dele, o foco dele deve ser a sua construção patrimonial. Ele pode tentar proteger, mas vai ser um valor muito pequeno, não vai oferecer uma devida proteção. Agora, quando falamos de patrimônios maiores, onde 5% já faz diferença, faz sim ele ter uma alocação ao ouro. Mas, gente, isso aqui eu não estou ditando regra. Se você tem 10, 15 mil reais e quer ter um pouco de ouro, justamente para entender o funcionamento e criar uma carteira de investimentos que você considere devidamente diversificada, não há problema. Agora, a segunda pergunta fundamental: quantos por cento do meu patrimônio eu devo me expor ao ouro? Se estamos falando de um ativo de proteção, não devemos expor 10, 15, 20% do patrimônio a um ativo que pode passar anos de lado. Nós estaríamos deixando um retorno significativo na mesa, principalmente para quem está no processo de construção patrimonial. Então, eu quero mostrar para vocês um estudo que mostra justamente a otimização do portfólio ao acrescentar 5% em ouro. Se nós olharmos a trajetória numa janela de 3, 5, 10 e 20 anos, nós conseguiremos perceber que o retorno anualizado aumentou ao ter ouro em carteira. Então, numa janela de 3 anos, o retorno saiu de 2,5 para 2,6, de 7,7 para 7,9 e em 20 anos saiu de 6,3 para 6,4. Quando olhamos a volatilidade, que é justamente a oscilação do portfólio, ele diminuiu ao longo do tempo quando nós inserimos o ouro na carteira. Então, no intervalo de 3 anos, a volatilidade caiu de 11,6 para 11,3, em 5 anos de 11,9 para 11,5 e em 20 anos de 9,9 para 9,6. Quando olhamos também a desvalorização máxima do portfólio, o drawdown é basicamente o seguinte: imagine um portfólio que se valorizou, então ele atingiu um pico. Desse pico, qual foi a queda máxima que esse portfólio teve? Nós estamos falando de um drawdown. Então, ao adicionar o ouro na carteira, nós percebemos também uma diminuição desse drawdown.
Então, dentro de 3 anos, o drawdown máximo caiu de 19,9 para 19,3. Numa janela de 20 anos, caiu de 35,3 para 33%. Então, nós conseguimos perceber que adicionar ouro na carteira é justamente melhorar a relação risco e retorno, melhorar a nossa performance no longo prazo. Mas nós percebemos que é uma alocação relativamente pequena, na faixa de 5% no máximo. Para finalizarmos o vídeo, eu quero te mostrar os principais investimentos disponíveis que você pode alocar para se expor à variação do ouro. Nós temos investimento em ouro físico, em ETFs, em fundos de investimento e em ações de empresas mineradoras. Então, quando falamos de compra do ouro físico, nós precisaremos procurar instituições autorizadas pelo Banco Central. Nós temos menor liquidez, porque nós teremos o ouro físico, não será tão fácil assim ficar comprando e vendendo, como realizar essa compra no próprio mercado financeiro, onde nós conseguimos comprar e vender a nossa exposição ao ouro em todos os dias úteis durante os pregões da bolsa, e nós teremos o custo com custódia, para justamente manter esse ouro seguro e bem alocado. Quando falamos de ETFs, nós estamos falando de fundos de investimento listados em bolsa, onde todo o capital aplicado ali, ele tende a seguir a performance do ouro. Então, se o ouro se valorizar, ao investirmos no ETF, esse patrimônio também estará se valorizando, acompanhando essa movimentação do metal. Nós podemos investir nos ETFs que estão sendo negociados lá nos Estados Unidos, como, por exemplo, o ETF IAL. Ao realizarmos essa escolha, nós temos que considerar que esse ETF possui uma boa liquidez, então nós conseguimos facilmente comprar e vender as nossas cotas. O IAL, mais especificamente, ele compra e mantém o ouro físico, ele faz a custódia desse ouro, então o seu investimento realmente ali está atrelado à performance do ouro. Você não tem diretamente a custódia, porque você não está comprando ouro físico, mas o dinheiro que está aplicado dentro desse fundo, ele serve para comprar o ouro e manter sob custódia. Os custos são menores do que se ter o ouro físico propriamente dito, estamos falando de uma taxa de administração de 0,25% ao ano. O investimento é feito em dólar, então o investidor ele precisa abrir conta numa corretora internacional para conseguir realizar a compra desse ETF, então ele vai ter custos com IOF, custos com spread, que é basicamente ali onde a corretora ganha dinheiro. Se o dólar está sendo negociado a 5,40, ao realizar o câmbio numa corretora, o investidor não vai comprar o dólar a 5,40. A corretora vai cobrar um spread para ela ter um ganho também ali. E você vai estar exposto também à variação cambial. Porque se o seu investimento está sendo feito em dólar, você vai se beneficiar da valorização do ouro e também da oscilação do dólar frente ao real. Então, se eu enviei 100 dólares e apliquei 100 dólares no IAL, se o ouro se valorizou 10% e o dólar se valorizou mais 10%, o meu retorno tem que ser a soma dessas duas oscilações. Se o ouro se valorizou e o dólar se desvalorizou, isso também impacta o meu retorno. Se o investidor ele não quer ter esse trabalho de abrir conta numa corretora e fazer o investimento lá fora, ele consegue se expor aqui no Brasil, através, por exemplo, do ETF Gold 11. Todo o capital aplicado no Gold 11, ele vai ser destinado a comprar cotas do IAL, como eu acabei de mencionar. Então, se o investidor ele não quer ter o trabalho de abrir conta numa corretora, ele pode comprar uma cota do Gold 11, onde todo esse capital será destinado a comprar cotas desse ETF lá fora. Mais uma vez, nós temos boa liquidez, nós conseguimos comprar e vender durante o pregão da bolsa. A taxa de administração é maior, porque, como ele compra a cota do IAL, nós temos 0,25 da taxa de administração do IAL, mais 0,05, o que eleva a taxa para 0,30% ao ano. O investimento é feito em real. Você não precisa fazer câmbio, você vai abrir conta aí na sua corretora, seja na Rico, na XP, no BTG, digitar Gold 11 e consegue comprar diretamente em reais sem se preocupar com câmbio. Mas como esse patrimônio está exposto a um ativo dolarizado, que é o IAL, o seu retorno também está atrelado à variação cambial. Então você vai se beneficiar tanto da valorização ou desvalorização do ouro, mais a variação cambial. Nós também temos a opção de investir via fundos de investimento. Talvez você esteja pensando, tá, Bruna, mas um ETF também é um fundo de investimento. Qual é a diferença? Essa categoria aqui é fundo de investimento aberto. Todo o capital aplicado é incorporado no patrimônio do fundo. Quando o investidor solicita o resgate, o dinheiro sai do patrimônio do fundo. Num ETF não é bem assim.
assim. Ao abrirmos a corretora e comprarmos uma cota do ETF, o dinheiro não está indo para dentro do fundo, para dentro e sendo incorporado no patrimônio do ETF. Não, nós estamos comprando cota de um outro investidor que está se desfazendo. Essa é a grande diferença de um ETF para um fundo de investimento. Nesse caso, o fundo de investimento ele costuma ter um tempo de resgate maior, porque nós temos aquele período onde o investidor solicita o resgate, há um período onde as cotas do fundo precisam ser convertidas para reais, isso pode levar alguns dias, e você tem ali mais alguns dias para que esse investimento seja liquidado, para que o dinheiro caia na sua conta. A diferença é que um fundo de investimento, o investidor ele pode optar por ter ou não exposição à variação cambial. Como mencionamos, no caso dos ETFs IAL e Gold 11, nós estamos ali com duas variáveis, oscilação do euro, oscilação do dólar. Nesse caso, se o investidor ele quer se expor puramente à exposição do ouro, ele pode optar por um fundo que não se expõe à variação cambial. O único problema é que um fundo de investimento ele possui uma taxa de administração maior, então você não vai encontrar um fundo de investimento com uma taxa de 0,25%, 0,30%, fica na casa de 0,5%, 0,8% ao ano, além de contar também com come-cota. O come-cota é um imposto de renda que incide a cada semestre. Então, ao invés do investidor deixar aquele capital aplicado e só pagar imposto de renda no momento do resgate, a cada semestre uma parte da rentabilidade é retida como imposto de renda, mas é lógico, contanto que o investidor esteja tendo uma rentabilidade positiva. Bom, agora que eu apresentei essa possibilidade de investir em ouro com ou sem exposição à variação cambial, eu sei que pode justamente estar aparecendo esse tipo de questionamento na sua cabeça. Qual seria a melhor opção? Bom, nós temos que entender o seguinte: olhando para o longo prazo, a tendência é que o dólar se aprecie frente ao real, porque a inflação nos Estados Unidos é menor do que a inflação aqui no Brasil. Só que o dólar também possui seus ciclos. Há momentos que ele se valoriza frente ao real, mas há momentos também que o nosso real se valoriza frente ao dólar. Então, nós temos esses ciclos. Se a sua intenção é exposição de longo prazo, faz sentido se expor à variação cambial, mas tenha em mente que a volatilidade será um pouco maior, porque você terá se expondo a duas variações, a variação do ouro e também a variação do dólar. E por último, a última opção que algumas pessoas consideram para se expor ao ouro é via ações de empresas mineradoras. Essa opção para mim não faz sentido, o investidor está colocando mais riscos nos seus investimentos, porque ele não depende apenas da valorização do ouro, ele também vai depender da gestão dessa empresa, do seu operacional, da sua gestão de dívidas, então para mim não faz o mínimo sentido. Para finalizarmos o vídeo, eu sei que ele ficou um pouco longo, mas eu fiz questão de tirar todas as suas dúvidas. Eu quero te mostrar a comparação de um fundo de investimento com e sem exposição à variação cambial. A linha em verde mostra o fundo que possui exposição ao dólar e a linha em vermelha mostra aquele fundo que basicamente se expõe à variação do ouro e ele protege o investidor das oscilações do dólar. Conseguimos perceber que hoje, basicamente, a rentabilidade está páreo a páreo, mas na maior parte do tempo a linha em verde ficou acima da linha em vermelho, ou seja, aquele fundo exposto à variação cambial estava tendo uma performance superior. Mas nós conseguimos perceber que nem sempre é assim. Nós teremos ciclos. Se nós pegarmos a performance no último ano, onde o dólar vem se desvalorizando, o fundo sem exposição à variação cambial entregou uma rentabilidade melhor. Eu te mostrei todos os aspectos que você precisa ter em mente para tomar boas decisões para sua carteira de investimentos. Mais uma vez, ouro é proteção. Não compre ouro agora achando que esse investimento vai se valorizar ao longo dos próximos meses e anos. Faça uma alocação que faça sentido aos seus objetivos e ao tamanho do seu patrimônio. Não pegue retornos passados achando que todos esses retornos se repetirão no futuro. Entenda o propósito de se ter ouro na sua carteira para que os seus investimentos sejam feitos de forma realmente eficiente, porque assim você evita ficar pulando de galho em galho. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos sobre finanças e investimentos que saem por aqui. E só mais uma coisa, não custa também deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.